Pronto. E por que que atividades físicas intensas que essa beta-alanina ela vai ser mais benéfica? Aqui eu coloquei para vocês um modelo que mostra que o ATP, né, quando o ATP ele é utilizado, por exemplo, para contração muscular, ele sofre uma hidrólise. Né? Esse ATP ele libera 2 fosfatos, fica 2 ADP, mais 2 íons H+. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Esses íons H+, que a gente vai explicar que é um dos grandes geradores da fadiga durante a atividade física, ele já é formado a partir do momento que você utiliza energia. Então vamos imaginar o seguinte, se o teu paciente está desempenhando ali muito esforço físico, muita capacidade física, mais ATP ele vai quebrar, mais H+ ele vai gerar. E a gente vai explicar o porquê que isso é importante quando a gente está falando da suplementação de tamponantes. E um deles é a beta-alanina. Esses íons H+, pessoal, por exemplo, eles vão atrapalhar uma enzima chamada de glicogênio fosforilase. Como assim? Um dos grandes combustíveis para atividades físicas intensas, atividades físicas intermitentes, né, como, por exemplo, um crossfit, uma natação de 200 metros, né, esse tipo de atividade, o glicogênio é um dos grandes combustíveis. E o que é que acontece? Esse acúmulo de íons H+, prejudica a quebra desse glicogênio para servir como fonte de energia. Então, eu já tenho o quê? Um dos mecanismos de fadiga aqui explicado, uma redução do uso do glicogênio para fornecer né, a ressíntese do ATP. Outra coisa que acontece também, pessoal, é o seguinte: quando eu tenho a glicólise anaeróbia, certo? A gente pode ver aqui no passo 2, tá? O corpo ele utiliza muito NAD+ para essa glicólise acontecer, tá? Mas na glicólise anaeróbia, se eu estou precisando de muita energia, ela vai girar muito rápido ao ponto de ter uma ameaça de esgotar esses íons NAD+, beleza? E o que é que vai acontecer? O corpo ele vai transformar o piruvato em lactato para liberar mais NAD+, e a glicólise não ser bloqueada ao meio, vamos dizer assim. O corpo ele consegue fazer esse malabarismo aí para a glicólise continuar girando bem. Só que o que é que acontece? Isso aqui também gera os íons de H+, né? Também gera os íons H+, e você podem ver aqui em cima, onde tem fosfofrutoquinase, que é uma das enzimas responsáveis por ditar a velocidade da glicólise, os íons H+, ele atrapalha a atividade dessa enzima, então menos glicólise. Quando o meio começa a ficar ácido, então olha só que interessante, gente. Você tem ali um atleta, né, que ele está produzindo energia de forma anaeróbica, ou seja, ele está fazendo um exercício com intensidade que não dá para fazer um metabolismo aeróbico. E aí o que é que acontece? Quando ele está fazendo um esforço anaeróbico, o corpo ele vai utilizar a glicose como fonte de energia, e a própria quebra do ATP, junto com utilizar a glicose como fonte de energia no citosol, que é o que o Vitor acabou de mostrar agora, vai aumentar os íons de H+, ou seja, a tua célula vai ficar... esses íons de H+, que deixa a célula ácida. Quando a célula fica ácida, você não consegue tirar o glicogênio ali da reserva para utilizar como fonte de energia, e você não consegue transformar a glicose em mais ATP. Então você quebrou ali a geração de energia em 2 etapas, não é isso, Vitor? Uhum. E aí o que é que acontece com o atleta? Ele falha, ele para, né? Ele para de fazer o exercício físico porque não tem mais fosfato disponível para contração muscular. Aconteceu uma quebra, uma parada na produção de ATP, né? E aí que o atleta começa a realmente quebrar. E aí, Vitor, continuando. Pronto. E só para tirar alguns mitos, né, pessoal? Não é o lactato que é o responsável pela fadiga. O lactato é só um marcador para dizer o quê? Olha, teve muita glicólise anaeróbia. Na verdade, Davi, quando nós utilizamos a suplementação de tamponantes, né, geralmente as pessoas pensavam que era o lactato que ocasionava a fadiga, mas o lactato ele é só um subproduto do metabolismo glicolítico. Quando você suplementa um tamponante, na verdade tem um aumento de lactato no sangue. Significa o quê? Que eu atrasei a fadiga, tive mais glicólise, então tem mais lactato no sangue. Isso aí, na verdade, é até bom, porque significa que eu não parei essa via geradora de energia. É porque, na verdade, a grande confusão é que o lactato ele é produzido junto com o ácido, né? Junto com o H+. Uhum. Então, como ele é produzido junto com o H+, aí tem a ideia de que é o lactato que gera fadiga, né? Mas, Isso. na verdade, não. É aquele H+, que é produzido junto com ele. E ele já é gerado a partir do momento que eu utilizo o ATP, tá? Ah, então, sim. não vamos confundir essa questão de lactato e ácido lático causar fadiga. Não, são os íons H+, beleza? Perfeito. Vamos continuar aqui a nossa aula. Essa suplementação de beta-alanina que aumenta a carnosina pode melhorar a força, né? Não, na verdade, esse acúmulo de íons H+, né, dentro da musculatura vai reduzir a força, reduz a glicólise, reduz a glicogenólise, atrapalha a contração muscular, e aí o que é que acontece? O atleta quebra no meio da prova.
né? A fadiga é ocasionada justamente pelo acúmulo de íons H+. O músculo ele já não consegue contrair da mesma maneira. O paciente ele vai estar sentindo uma grande queimação dentro da musculatura. Quem aí já treinou pesado e começou a sentir aquele músculo ardendo? O exercício de alta intensidade quebra muito ATP, gera muitos íons H+, e esses íons H+, causam fadiga, mas a carnosina ela tem uma ação tamponante. O que seria uma ação tamponante? Tampão é uma substância, né, quando a gente está falando de equilíbrio ácido básico, o tampão ele vai fazer com que aquele meio não altere muito o pH, certo? Por quê? Porque se aumentar muito os íons H+, o pH da musculatura cai. Se o pH cai, eu estou mudando o pH, a atividade das enzimas dentro do músculo passa a não se tornar tão efetivas assim, né? Aquele músculo ele precisa de um ambiente com pH ótimo. E se eu acidificar aquele ambiente, já era. As enzimas não estão funcionando mais, o atleta quebra. Digamos assim, então a carnosina ela funciona como tampão. Ela evita a variação desse pH dentro da musculatura.